Fala galera, estamos de volta para mais um bloco, jogando a telinha. Nós paramos no outro bloco exatamente aqui, tá? Paramos aqui. Vamos avançar nesse conteúdo. Nós falávamos que, diante de uma circunstância de extrema urgência e se houver perspectiva de a parte contrária não se insurgir contra a eventual decisão, como no caso de Brumadinho que eu citei para vocês, eu posso fazer a escolha pela técnica da estabilização e eu vou fazer uma petição inicial simplificada nos termos do 303 caput. Se vier uma decisão concessiva, o código me impõe 3 medidas: aditar inicial, citar o réu da decisão do processo e intimar para uma audiência e, caso infrutífera a tentativa de acordo, abre prazo para a defesa. Se, contudo, a decisão não for concessiva, for uma decisão de indeferimento, uma decisão negativa, eu serei intimado para emendar a petição inicial. Para aditamento, 15 dias. Para emenda, 5 dias. Emendar é corrigir. Beleza? Só que, meus caros, eu falei para vocês, isso complica um pouquinho. E eu acabei de dizer para vocês um exemplo do caso de Mariana, onde eu mencionei que a decisão foi cumprida e o processo morreu. Só que não parece que o 303 diz isso, porque está no 304. Vamos lá, vamos ver? Artigo 304 do Código de Processo Civil. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável, que eu já vou colocar aqui, ó, não é coisa julgada. É um outro tipo de fenômeno, não é coisa julgada, é estabilidade. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, se eu formulei o requerimento na minha petição inicial simplificada, o juiz deferiu, a parte contrária não recorreu, acaba o processo. É uma abreviação procedimental, como eu falei para vocês. Isso não estava no 303, isso estava no nosso exemplo, porque está no 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, ou seja, técnica da estabilização, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto respectivo recurso. Sobre esse tema aqui, interposição de recurso, nós temos diversas correntes doutrinárias. O entendimento que prepondera hoje é que não é apenas o agravo de instrumento, artigo 1015, a forma apta a impedir a estabilização, mas também seriam aceitas outras formas de impugnação, como uma petição ou como uma antecipação da contestação, por exemplo. Beleza? Se vocês quiserem total segurança em termos de concurso público, vão pela letra da lei. Mas o STJ já admitiu que outros tipos de impugnação possam evitar a estabilização de que fala o artigo 304 do CPC. Ponto. Parágrafo 1º do artigo 304 do CPC. No caso previsto no caput do artigo 304, o processo será extinto. E essa extinção aqui, essa sentença aqui, ela é sem resolução do mérito. A sentença que extingue a tutela provisória estabilizada é uma sentença sem resolução do mérito.
Porque a gente não está no processo principal, a gente está numa tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. É um processo autônomo de tutela provisória. Beleza? Parágrafo 2º do artigo 304. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Isso aqui seria uma ação revisional de tutela estabilizada. Já já a gente vai estudar isso com um pouco mais de calma. Mas já anotem aí que é uma ação revisional de tutela estabilizada. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Ou seja, a forma que vocês têm para combater uma decisão dessa é ou você recorre, ou se você não recorrer e ela se estabilizar, você faz uma ação revisional de tutela estabilizada depois, como se fosse uma ação rescisória. Como se fosse, mas não é uma rescisória. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação revisional de tutela estabilizada. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º, ação revisional de tutela estabilizada, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então, o prazo para essa ação revisional de tutela estabilizada é de 2 anos. Muito semelhante a uma ação rescisória, mas não é uma ação rescisória. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Olha só. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º, ação revisional de tutela estabilizada. Tudo bem, galera? Deixa eu tentar achar uma página em branco aqui. A gente ainda vai estudar 305, 306, 307, 308, 309 e etc. Mas eu quero achar uma página em branco para que eu possa explicar para vocês o que é isso aqui. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez, vamos ao fluxograma. O que é que o artigo 303 fala? O artigo 303, caput, mais parágrafos, diz o seguinte: circunstância de extrema urgência, mais potencial não impugnação da parte adversa. Essas são as duas grandes fundamentações para a utilização da técnica da estabilização. Que nada mais é do que uma tutela provisória de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente. Beleza? Pegaram até aí? O que é que diz o artigo 303, caput e parágrafos? Vou colocar de letra roxa. Quando você está diante de uma circunstância de extrema urgência, e muitas vezes você tem um potencial de não impugnação da parte adversa. Esse potencial é o quê, professor? Uma bola de cristal? Eu vou adivinhar que a parte contrária não vai recorrer? Para isso servem os precedentes. Para isso servem tratativas extrajudiciais. Para isso serve provisionamento de risco dentro de um processo. Beleza?
Mas vamos lá. Estou diante de uma circunstância de extrema urgência e eu acho que eu posso requerer uma tutela provisória e a parte contrária talvez não se insurja contra. Eu vou fazer a petição simplificada, petição inicial simplificada, e o juiz vai decidir. Ou ele decide pelo deferimento, ou ele decide pelo indeferimento da tutela antecipada, correto? Realização de uma cirurgia, triangulação de antenas para acessar sigilo telefônico para encontrar corpos, né? Fornecimento de medicamento. Beleza? Ou o juiz vai deferir, ou o juiz vai indeferir. Se o juiz deferir, o código me manda tomar 3 posturas. Aditar petição inicial, citar / intimar réu para a audiência do 334, que é a audiência de conciliação ou de mediação, e infrutífero acordo prazo para defesa. Se for frutífero acordo, acabou o processo por acordo, vida que segue. Caso o juiz indefira o meu requerimento, ele vai me intimar para emendar, ou seja, para corrigir a minha petição inicial em 5 dias. O aditamento da petição inicial, em caso de deferimento, é em 15 dias. Ambos prazos processuais, então, em ambos os casos, a contagem do prazo se dá em dias úteis. Tudo bem? Só que aí vem o artigo 304 do CPC, caput, mais parágrafos, e diz o seguinte: se dessa decisão aqui de deferimento não houver apresentação de recurso, se do deferimento da tutela não houver interposição de recurso, que seria agravo de instrumento, do artigo 1015 do CPC, a decisão estabiliza. E você só vai poder combater essa decisão após estabilização. A decisão só poderá ser combatida por meio da ação revisional de tutela estabilizada. Prazo dessa ação: 2 anos. Tudo bem? Beleza. Qual é o problema disso, se é que vocês já não perceberam, meus caros? Procedimentalmente, há uma incompatibilidade, há uma certa incongruência aí. Eu vou explicar. Se eu vou fazer a minha petição inicial simplificada e o juiz vai ter que proferir uma decisão
deferindo ou indeferindo, eu não posso ser obrigado, nos termos do 303, a já fazer o aditamento da petição inicial. Porque só vai fazer sentido, para o caso de deferimento, eu fazer o aditamento da minha petição inicial depois de eu saber se a parte ré vai agravar ou não. Porque se a parte ré agravar, o processo não vai morrer e eu vou ter que apresentar um aditamento para que o processo seja ordinarizado, vire rito comum. Mas se a parte contrária não agravar, o processo vai acabar. Então não faz sentido nenhum eu aditar a petição inicial. Vou explicar melhor isso para vocês. Se eu fiz a minha petição inicial, deflagrei um processo pela técnica da estabilização. Ok. O juiz proferiu uma decisão indeferindo a minha tutela provisória. O que é que vai acontecer? Ele vai me intimar para emendar a inicial. Vai me dar um prazo de 5 dias. Se eu emendei, designa a audiência. Se eu não emendei, extingue o processo. Então, com relação a essa primeira hipótese aqui, que é a hipótese do indeferimento da tutela, não há dúvida. Eu vou ser intimado para emendar a petição inicial. Se eu emendar, a audiência cita o réu. Se eu não emendar, extingue o processo. O meu problema, o nosso problema, meus caros, é com a hipótese de deferimento. O juiz deferiu a tutela requerida. Top. Vou voltar lá para o 303. Segundo o 303 do CPC, concedida a tutela antecipada que se refere ao caput, eu teria que aditar a petição inicial, citar o réu e marcar a audiência de conciliação. Acontece que o 304 fala que se a tutela antecipada concedida não encontrar interposição de recurso pela parte contrária, ela vai se tornar estável. Então, ficou parecendo que o legislador ele me obriga a aditar em qualquer hipótese. E aí, uma vez deferida a tutela, vamos imaginar que o réu já seja citado, /intimado, e que eu também já seja intimado, no mesmo prazo de 15 dias, ao autor caberia aditar e ao réu caberia recorrer. Ou seja, em qualquer hipótese, o autor teria que aditar a petição inicial. Só que eu pergunto, se o réu não recorrer, para que eu aditei a minha petição inicial? Se o processo vai acabar. Só faz sentido aditar a petição inicial se o réu recorrer. Porque aí eu sei que a tutela deferida não vai se estabilizar. E o processo, portanto, vai seguir. Então, qual seria o rito correto a ser utilizado? Apresentei a minha petição inicial. O juiz vai proferir uma decisão. Essa decisão foi de deferimento.
Ou seja, concedeu a tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Concedeu. Beleza? Ele manda citar o réu. Eu vou colocar aqui para vocês não esquecerem, ó, o que seria correto, segundo o professor. Petição inicial, decisão, concedeu. Cita o réu, abre prazo de 15 dias para ele recorrer. Caso ele recorra, me intima para aditar e marca a audiência. Caso ele não recorra, sentença extintiva, morreu o processo. Esse é o caminho mais correto. Ou seja, nós temos que fazer uma interpretação conjunta do 303 e do 304. Porque de uma leitura e de uma interpretação literal, parece que em qualquer hipótese, o autor, diante do deferimento da medida, ele tem que aditar a petição inicial. E isso não faz sentido. Ele só tem que aditar a petição inicial se o réu apresentar alguma impugnação. Nos termos da lei, teria que apresentar recurso. Ora, se o réu recorreu e o processo vai seguir, me intime então agora para apresentar o aditamento. Agora, se o réu não recorreu, o processo acabou, eu não tenho por que aditar. Então, não dá para fazer uma interpretação literal do 303 e do 304. Beleza, galera? É óbvio que isso tem diversas, infinitas outras questões envolvidas, tá? Lógico. Há quem defenda que não é qualquer petição que serve de impugnação para evitar a estabilização da tutela. Há quem defenda que só tem que ser o agravo. Há quem defenda a aplicação do tema 988, taxatividade mitigada. Há quem defenda que não pode. Né? Há quem defenda que o aditamento é obrigatório sim, deve ser feito em qualquer hipótese, até para dar uma posição de segurança jurídica para a contraparte. Há quem defenda que isso é uma escolha do autor, que o autor, ainda que diante da inação, da não recorribilidade por parte do réu, ainda assim o autor poderia aditar a petição inicial e converter o rito simplificado, abreviado no rito comum. Então tem margem para muita interpretação. Me parece que a posição majoritária é essa que eu passei para vocês aqui, no sentido de que, uma vez deferida a tutela provisória de urgência antecipada antecedente, ou seja, a técnica da estabilização, que então você cite o réu para que ele tenha a oportunidade de dizer se ele vai impugnar ou não. Se ele não impugnar, encerra o processo, estabiliza. E aí, se ele quiser combater depois, 2 anos para ação revisional. Beleza? Agora, se ele quiser combater e apresentar o recurso ou apresentar uma manifestação de impugnação, aí você intima o autor e fala: autor, o processo vai seguir, não estabilizou, adite sua petição inicial e vamos transformar isso aqui no rito comum e marcar audiência. Beleza, galera? Algumas questões importantes. Eu disse que estabilização não é coisa julgada. Na verdade, a estabilidade da técnica da estabilização é uma das estabilidades do código. A coisa julgada é a estabilidade máxima. A estabilidade da técnica de estabilização é uma outra estabilidade, um pouco mais branda, um pouco menos firme. Nós temos algumas diferenças. A coisa julgada é a estabilidade máxima. A estabilização da técnica da estabilização é uma estabilização menos firme, mais branda. Se a gente aceitar, considerar uma escala de estabilidades, a coisa julgada seguramente é a estabilidade mais forte, né? Mas por que isso? Porque para combater
a estabilidade da técnica da estabilização, você tem a chamada ação revisional do artigo 304. Para combater coisa julgada, você tem a ação rescisória. Não são o mesmo mecanismo, são semelhantes em algumas questões, mas não são o mesmo mecanismo, são artigos diferentes, cabimento diferente. Essa ação revisional, ela deve ser proposta em 2 anos. A ação rescisória também deve ser proposta em 2 anos. Na ação revisional 304, não há depósito prévio. Na ação rescisória, nós temos depósito prévio de 5%. Na ação revisional 304, a cognição é ampla. Eu posso alegar basicamente qualquer matéria em direito admitido para tentar derrubar a tutela estabilizada. Na ação rescisória, não. A ação rescisória, todas as matérias são vinculadas e estão no artigo 966 do CPC. Se você não conseguir enquadrar aquelas hipóteses estritas, você não consegue fazer a ação rescisória. A ação revisional, ela vai ao mesmo juízo prolator da decisão. Da decisão estabilizada. Já na ação rescisória, quem julga é um grau hierarquicamente superior. Então vejam que são ferramentas distintas para níveis de estabilidade distintos. Então, professor, quando é que eu vou saber se eu estou diante de uma circunstância apta a utilizar a técnica da estabilização ou se eu devo partir para uma tutela provisória incidental? Meus caros, depende do caso concreto. Você pode estar diante de uma circunstância de extrema urgência e você pode querer, ao invés da estabilização, a coisa julgada. Então, assim, a consequência do processo, estabilização ou coisa julgada, é um fator preponderante para você decidir qual é a técnica que você vai usar. Você precisa te dar várias ferramentas. Você deve decidir qual ferramenta você vai usar. Você quer um rito mais simples, menos complexo? Ou você quer um rito mais complexo, mais profundo em termos cognitivos? Você quer um rito mais rápido ou um rito não tão rápido? Né? Você sabe, de fato, tem uma perspectiva boa de que a parte contrária não vai impugnar? Ou você não tem uma perspectiva tão boa nesse sentido, você não sabe dizer? Todos esses elementos devem ser avaliados para que você possa decidir se você quer fazer uma tutela provisória pela técnica da estabilização ou se você quer fazer uma ação de rito comum com uma tutela provisória incidental no bojo. Essa é uma decisão que vai caber ao aplicador, ao operador, ao advogado. É uma decisão de vocês, certo? O que eu tenho que apresentar para vocês aqui é como é que funciona. Beleza, galera? Bom, são as minhas considerações. Nos próximos blocos, nós vamos analisar a chamada cautelar antecedente. Nós vimos nos últimos 2 blocos, esse e o anterior, a tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Nos próximos blocos, nós estudaremos a tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Beleza, meus caros, minhas amigas? Espero que tenha contribuído com vocês. Estudem, façam questões, volta no bloco quantas vezes forem necessárias. Beleza? Importante que vocês entendam, eu estou à disposição para eventuais dúvidas. Próximo bloco, 305 e diante. Bons estudos, até a próxima.
Tchau, tchau.